Olá, então vamos começar a nossa aula de matemática. A página marcada hoje de estudo é a página 34, Educação Financeira. Multiplicação sem reagrupamento. O que é multiplicação sem reagrupamento? Sem aquela continha que vai 1, que vai 2. Então, ela sempre ficará, com o resultado até o 9. Então, vamos ver aqui. Ler a história a seguir. Então, o vovô está dizendo, sempre que sobrar algum dinheiro, guarde nesse cofrinho. Então, o menino começa a guardar. Daniel poupou uma moeda de R$ 1 por dia. 12 dias depois, então vamos ver quanto que ele tem. Você tem o hábito de guardar moedas em um cofrinho? Quantos reais Gabriel conseguiu economizar nesses 12 dias? Se foi R$ 1 por dia, então 1 vezes 12 dá quanto? Gabriel precisa do dobro dessa quantia para comprar um boné. Quantos reais custa esse boné? Quando eu falo em dobro, eu estou falando de 2 vezes. Então, 2 vezes o 12 é igual a... Então, vai calcular, né? A gente até estudou a tabuadinha nas aulas anteriores. Vamos calcular de maneira diferentes quantos reais Gabriel precisa poupar? Então, veremos aqui, ó. Usando material dourado, que são essas peças aqui. Recorte as peças da aba, então, dessa lateral, e use-as para representar a quantidade de moedas poupadas. Complete a tabela colando as peças e escrevendo o resultado. Então, quanto Gabriel tem, né? Quanto que ele tem, né? Tá aqui, ó. Vocês também tem o cubinho que mostra a quantidade. De quanto Gabriel precisa? O valor do boné. Se ele economizou R$ 1 em 12 dias, então 1 vezes 12, né? 1 vezes o 12, quanto que dá, né? Lembrando que cada, né, bastãozinho desse corresponde a 10 unidades. De quanto que ele precisa para completar o valor do boné? Então, quanto que é esse boné? Então, vocês vão recortar e colar aqui as quantidades devidas, as quantidades certas. Então, não esqueça. Por meio da decomposição do número 12, temos, ó, uma dezena e 2 unidades, ou 12, que é igual a 10, que uma dezena são 10 mais 2. Agora, queremos calcular 2 vezes 12, usando a decomposição. 2 vezes uma dezena é igual a 2 dezenas, porque 2 vezes 10 é igual a 20. 2 vezes as 2 unidades é igual a 4 unidades, ou 2 vezes 2 é igual a 4. Se eu juntar os resultados, 20 com mais 4 é 24. Aqui tá de uma maneira mais assim detalhada, né, daquilo que a gente já estudou. Usando o algoritmo, que é o número, como que fica essa multiplicação? Como a gente estuda, ó, 12, que é a quantidade que ele tem, né? Depois de poupar 12 dias, R$ 1, vezes 2, que é o dobro, que é o valor que custa o boné. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Observe o nome dos termos dessa multiplicação. Então, quando falamos em multiplicação, nós temos o fator, tá? E temos o produto. Agora, a gente vai para a atividade. Vocês podem também encontrar em algum lugar dizendo, né, o multiplicando, o multiplicador e o produto, tá? Vocês podem encontrar em algum lugar, algum livro também. É bom, é interessante vocês terem esse conhecimento. As atividades. No parque há vários canteiros com flores. Em um desses canteiros foram plantados 3 fileiras com 21 mudas de margaridas em cada uma. Então, nós temos aí uma continha de multiplicar. Vocês podem, ó, quantas mudas de margaridas há nesse canteiro? Vocês podem usar essa forma de armar a continha, tá? 21 vezes 3, já que 3 são a quantidade de canteiros. Fazer a continha e responder a pergunta aqui. 2. Júlio usou o palmo para medir a largura de um dos bancos do parque. Observe o comprimento do palmo de Júlio. Então, o comprimento do palmo de Júlio pega aqui, ó, e vai até aqui, ó, 12 centímetros. Quantos centímetros mede o palmo do Júlio? Ó,
Começou do 0, mas parou aqui no 12, então 12 centímetros. Júlio descobriu que a largura de um banco mede 4 palmos, ou seja, que foi quantas vezes o palmo dele? 4 vezes o palmo dele. Podemos calcular a medida desse banco por meio de uma adição. Então, somando 12 mais 12 mais 12 mais 12, já que é o tamanho do palmo dele. Ou usando a multiplicação. Como? Eu vou pegar o tamanho do palmo vezes a quantidade que ele mediu, que foi vezes 4. E vou descobrir a quantidade aqui e anotar a resposta. Na página 37, vai continuar fazendo, olha, Júlio e seu irmão marcaram o tempo que cada um levou para percorrer um trajeto de bicicleta. Observe o cronômetro que está aqui a seguir o tempo gasto pelo irmão Júlio. Então, olha, o cronômetro está marcando aqui, ó, 44, 43. Júlio levou o dobro do tempo do irmão. Quantos segundos Júlio gastou para percorrer esse trajeto? E aí, bem, se o irmão de Júlio levou esse tempo aqui e ele usou o dobro é quanto, gente? 2 vezes. Então, a gente tem 41, 42, 43. Então, 43 segundos vezes 2. Vai fazer continha e responder. 4. Pedro vende pipoca no parque. Na manhã de sábado, ele vendeu 23 pacotes de pipoca e no domingo vendeu o triplo. Quando eu falo em triplo, eu estou falando 3 vezes aquela quantidade. Então, vocês vão multiplicar 3 vezes 23. E depois responder a pergunta, tá? No número 5, no parque, há 14 bancos com um lugar para 2 pessoas cada. Quantas pessoas podem se sentar nesse banco? Bem, 14 vezes 2. E vai ter o resultado da multiplicação e responder a pergunta aqui. Lembrando que todas as perguntas com letra maiúscula, tá bom? Então, tá aí o tempo terminando.